Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, dia 23 de agosto. Mais uma live que antecede as lives que estamos preparando, eu e o professor Tiago, relativo ao evento que vamos realizar no próximo dia 1º de setembro, lançamento da imersão, o resgate da ética à barbárie, onde nós vamos fazer um trabalho de análise e reflexão do Código de Ética do Profissional de Psicologia à luz da ética e à luz dos teóricos, dos filósofos que constituem a base e os fundamentos da ética, né? Algo extremamente importante na atualidade, visto que nós estamos em diversos setores da atividade profissional, tendo alguns problemas nesse sentido. Doutora Ludmila, Olá, tudo bem, Rodrigo? como vai? Tudo jóia? Oh, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite aceito, viu? Imagina, prazer estar aqui. É uma Tamo junto. felicidade também. Já estou esperando o Tiago entrar. O Tiago vai fazer essa live conosco. Vamos Acho que em... vai ser a primeira live que eu vou fazer com 3 pessoas. Ah, é? Essa novidade ainda não tinha participado, não. Eu sei que tem, mas Olha só. não tinha participado ainda. Vai ser a primeira. Nós estávamos fazendo na semana passada uma live com três. Eu, Felipe, desculpa, Tiago e Jota. Aí de repente Ítalo entrou, aí ficaram quatro. Ah, cabem 4, é? Eu achava que Cabem era no quatro. máximo 3. É, Ah, não cabem quatro. sabia. Deixa eu ver. Bacana. Deixa o Tiago entrar. Então, Ludmila, eu não sabia que no direito vocês também estavam passando por apertos com relação ao código de Nossa. ética, não. Mas demais, demais, né? A coisa, eu acho que o bicho está pegando em todas as áreas, né? Que eu falo sempre lá no meu perfil, essa, essa ideologia, ela contaminou as várias profissões. Então, não é É, só o direito, não é só a psicologia, agora está entrando até na medicina, né? Um negócio que eu nunca nem tinha imaginado que poderia acontecer, né? Como que a ideologia entra na medicina, contamina a medicina dessa forma. Então, a gente vê que a coisa não tem limites. A coisa não tem limites. Isso é um problema geral. É um problema geral. Então, é muito bom que vocês estejam levantando essa bola aí na psicologia. Assim como eu levanto também no direito, vocês estão levantando essa lebre aí na psicologia e de maneira até mais direcionada, né? Que vocês vão fazer um curso direcionado justamente para isso, né? é, Para apontar né, como que os psicólogos devem se defender, para que eles conheçam bem esses problemas, essas questões éticas que envolvem é. a psicologia. Exatamente, Ludmila, porque é o seguinte, a gente começou a receber comunicados de colegas psicólogos que estavam sendo notificados pelo conselho. Coisas assim, do tipo, porque você não colocou o seu número do CRP no Instagram. Porque você disse que, sei lá, porque você é cristão e está associando a psicologia ao cristianismo. Porque você colocou uma foto. Então, assim, e a gente percebia e percebe que é tipo um patrulhamento mesmo, deliberado. Então, não atendeu ao que está lá na cartilha do patrulhamento, então você começa a ser alvo. Então, o que é que aconteceu? Eu tenho uma experiência como professor de ética geral no curso de Direito aqui em Campina Grande de 10 anos. Sou psicólogo há 15 e disse, Tiago, vamos fazer aqui um troço que a gente possa juntar essas duas coisas e fazer uma análise do Código de Psicologia, do Código de Ética do Profissional de Psicologia, à luz da ética, e vamos começar
a divulgar esse trabalho para que, inclusive, isso está posto no primeiro artigo sobre os deveres do psicólogo, é conhecer e divulgar o Código de Ética do Psicólogo. A gente está fazendo isso, conhecendo e divulgando. Talvez não estejamos divulgando como eles gostariam que fosse divulgado, né? Aí é outra Aí é que história. tá, é outra Agora que história. a gente tá estudando e divulgando, isso aí não tenha dúvida. Vocês estão lacrando? Vocês estão lacrando? Se não tiverem lacrando, eu acho que o povo não vai gostar muito, não. Olha só, a lacração a gente vive os 5 anos de curso, né? Os 5 anos de curso a gente lacra. A gente vê a galera lacrando e se você Vocês não vivem lacrar, em meio ao lacre, né? é o lacre. O tempo todo. E assim, eu sempre estou colocando isso porque vem a calhar nesse momento. Na semana passada eu estava lá na Brasil Paralelo gravando um curso sobre psicologia social e linguagem. Então, o que é que acontece? Se utiliza muito de narrativas para a construção da realidade, né? Então, olha, o Tiago chegou. Então, essa coisa do uso de narrativas para a criação da realidade, você não constata mais a realidade, você cria a realidade. Aí, Tiago chegou. Seja bem-vindo, Tiago. E aí, Hello! E Thiago? aí, Ludmila? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Beleza? Boa Deu noite. uma atrasadinha aqui, porque como vocês sabem, eu tô cancelado. Então o Rodrigo tem que me convidar para entrar numa live, senão eu não consigo enviar a solicitação. Tá na Enquanto Shadowban? eu, Total, né? Eu não consigo fazer live e tal, tá assim. É que você não lacrou, né? Se tivesse lacrado. mas ele está Agora eu lacrando tô agora, lacrando, Ludmilla. entendeu? Ele Agora eu agora tô está só lacrando. gratidão, tô só na paz, entendeu? Gratiluz. É só Gratiluz. gratiluz. O psicólogo gratiluz agora. É desse jeito para dar certo, né? Senão o Instagram não aceita. E ele Mas tá agora, bom. agora ele fez 35K. Emoção total. O presente de 35K ganhou uma baita Shadowban. Pois é, pois é. É isso Cara, eu aí. não sei como é que eu sobrevivo, cara. Até agora eu sobrevivo. Eu ganho umas Shadowbanzinhas, assim, de vez em quando. O pessoal não consegue me marcar, sabe? O pessoal, pô, tô tentando te marcar aqui e o Instagram tá dizendo que você não É, pode ser hoje, marcada. hoje eu tentei te marcar e não deu certo. Ah, é, você também tentou me marcar, não deu, né? Não deu certo. Outro, outro dia o Adrilles tentou me marcar, não conseguiu. Assim, de vez em quando tá Pois é. acontecendo isso. Mas de live, por enquanto, eu não tive problema, não. Por enquanto, eu tô fazendo. Mas É. acho que estão pegando assim até leve assim comigo. Acho que, sei lá, tô conseguindo meio que me desviar assim das flechadas, né? Mas em algum momento eles pegam, né? A gente É isso aí. vai substituindo palavras proibidas nos stories, né, por outras palavras mais palatáveis, substituindo letra. Quando você vai falar uma palavrinha proibida, tipo, vas, aí você substitui, né, não pode falar. Aí você substitui o A por um número É isso. 4 e você vai É. driblando a censura dessa forma. Né? E Quem assim, as diria que em pessoas pleno não. século XXI, né? As pessoas não e assim, é uma coisa tão absurda que as pessoas não estão parando para pensar o quanto isso é psicologicamente adoecedor. Isso é muito Aí, grave. deixa eu falar para vocês qual que foi a causa de eu estar proibido de fazer live. Me perguntaram lá na caixinha, Thiago, o que é liberdade? E eu dei a definição clássica de liberdade dada por Santo Tomás. Liberdade é o meio que o homem detém para alcançar os fins últimos da sua existência. É você deter os meios para alcançar os fins últimos. Se esse meio te é privado para você alcançar o fim último, você não tem liberdade. A tua liberdade é cerceada. E aí eu disse o seguinte, se vocês estão bravos aí porque vocês não podem fazer homeschool, portar arma e o caralho, mas não mover uma palha quando o Estado fechou a igreja, não vem falar de liberdade, porque liberdade na tua boca é uma paródia demoníaca, entendeu? Porque assim, olha, se a gente não pode ter aqui os meios para alcançar o fim último da nossa existência, que é tender ao fim último, tender a Deus, tender à virtude, tender à verdade, tender ao bem, o que adianta, meu filho, tu portar arma, fazer homeschool, a porra toda? Tá entendendo? Isso é só um prelúdio da coisa. Agora, se nego ficar bravo com essas coisas, aí fechar as igrejas, uma coisa absurda. Eu vi a doutora Ludmilla se posicionando também.
Aqui na minha cidade fecharam tudo também. Fecharam as igrejas, não pode ter missa, não pode ter culto, não pode ter nada. E ninguém. Aí a galera, né, que fala tanto de liberdade, ninguém se posiciona. Ah, não, aí é tudo bem, né? Deus está em todo lugar, não sei o quê. Tá? Depois vocês vão ver Ninguém o me que vai explicou. acontecer. Ninguém me explicou ainda como é que eu participo da Eucaristia por videoconferência. Assim, ninguém me deu essa explicação ainda. É uma coisa absurda. Então, isso daí, esse negócio aí que a gente tá fazendo, né? O curso, uma reflexão sobre o código de ética, como o Rodrigo estava falando, é uma reflexão mais do que necessária, não apenas para psicólogo, mas acho que falar da ética enquanto tal hoje, né, é uma coisa necessária, porque assim, as pessoas perderam o parâmetro das coisas, completamente, por conta de uma minoria barulhenta. As pessoas se acovardaram, entendeu? Esse é o grande problema. Porra, eu fico puto com essa coisa. Tá, mas vamos lá, Rodrigo, faz todo o negócio aí da live, e depois assim, a gente xinga todo mundo. E assim, tem uma situação... Não, mas isso que a gente está falando tem a ver com a live. Tem tudo a ver com o tema da live. Pô, tem tudo a ver. E assim, a coisa do código de ética e da ética no código de ética é algo muito, muito preocupante, porque assim, primeiro, passa de longe a questão dos pressupostos básicos do fazer ético. A gente não vê de forma muito clara, sistemática e explícita dentro do código de ética do que se trata a ética. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que a gente vê muitas narrativas em torno desse documento e a utilização desse documento para fundamentar vai lá, até juridicamente a militância dos próprios conselheiros. Então, assim, ou a gente encara de vez isso aí e se organiza como a gente está fazendo agora e, principalmente, liberta as pessoas através do conhecimento e que ele possa procurar meios para não se deixar baixar serviço a esse grupo, ou então a gente vai ser engolido, isso em todas as categorias. Agora sim, tem algumas que acabam sendo mais delicadas. A gente estava vendo isso com o Taiguara na semana passada, sábado, né? Quando a gente refletiu sobre o fato da psicologia ser central num momento como esse, porque quer queira, quer não, há uma disposição do psicólogo tratar sobre ajustamento e desajustamento de comportamento, né? E inclusive essa palavra, ela é um palavrão. Você falar em ajustamento dentro de psicologia, você está cometendo um atentado contra a dignidade humana, por exemplo, contra os processos de subjetivação e tal. E a gente está ciente de que nós estamos enfrentando esse desafio e vamos lá, né? Porque hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, o Código de Ética, Justiça e Cultura. Porque está relacionado também a uma questão cultural, mas tem a ver com a justiça, porque sempre, vez ou outra, a gente tem pequenos grupos que brincam de ser juízes nos conselhos, né? De arbitrar sobre a vida das pessoas. E o próprio Código de Ética, que muito pouco a gente vê de ética, como a gente estava tratando em outras lives, a gente vê muito mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos como o documento central do Código de Ética do que meramente a ética mesmo, de fato, que é o que deveria versar o Código de Ética. Então, o uso de normativas, a gente coloca entre aspas. Por quê? Porque eles querem fazer de um tudo que esses artigos, esses incisos, esses parágrafos que tem lá no Código de Ética sejam normativas para conduzir a vida do profissional de psicologia. E isso promove uma série de injustiças, né? Então, o cerne da live de hoje, eu vou até fixar aqui o comentário, para que a gente possa ir versando a esse respeito. Tá, eu tenho uma pergunta aqui para a doutora Ludmila, então, para a gente começar a tocar o assunto aqui. É o seguinte, a gente sabe que um código de ética ele não tem um valor jurídico, né? A princípio, ele é um código orientador com fins, né, de promover uma reflexão a respeito do bem dentro da profissão. Mas esse código de ética ele está se tornando um código de pensamento, né? Como outras coisas que
vem acontecendo também, sobretudo na área do direito, né? É proibido pensar, é proibido falar, tá? Assim, veja, se a psicologia ela é uma atividade, sobretudo uma atividade que ela, para funcionar, né, tanto cientificamente quanto terapeuticamente, é necessário uma liberdade intelectual. Agora, se essa liberdade intelectual ela é travada, né, por algum código, por alguma militância, a psicologia se perde, tá? Tal como o direito também. O direito ele tem uma raiz na filosofia. Não existe direito sem filosofia. Então, como é que a gente hoje pode, assim, Ludmila, na tua visão, né, lidar com essas pressões de minorias barulhentas, tarará, que querem aqui, né, controlar o pensamento, é proibido pensar, tu tem que ter um pensamento unívoco aqui, de acordo com uma minoria, que eu sei que é um dos assuntos do teu curso da Guerra Cultural também que tu tá lançando, né? Sim. Então, isso aí que você falou, é a primeira coisa, as pessoas têm que ter em mente, esse curso de vocês é muito importante exatamente por isso. Esse curso de vocês também é uma espécie de instrumento da guerra cultural. Vocês estão meio que lutando na guerra cultural também na seara de vocês, no quadrado de vocês. Vocês pegaram aí, vocês viram que existe um problema cultural envolvendo esse abuso dos dirigentes do momento, né, os dirigentes do momento lá dos conselhos, né, das corregedorias, não sei como é que se esse nome é utilizado para vocês, nesses conselhos administrativos, conselhos disciplinares, essas Isso. pessoas são dirigentes do momento. Em algum momento histórico, essas pessoas entraram lá, assumiram aqueles cargos e estão lá ditando as suas regras. O que não quer dizer que elas sejam o oráculo do bem e do mal. Elas podem estar, né, severamente equivocadas, como muitas vezes estão, e a gente vê muitos deles, de fato, estando equivocados e achando que estão fazendo o maior bem e estão ali causando tumulto, na verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, como você falou, esse código de ética da psicologia, que inclusive até antes dessa live, eu fui lá até dar uma futucada lá, até para ter mais propriedade de falar aqui algumas coisas, ele não tem caráter legal, não é uma lei, né? Então, para quem está assistindo, vocês já devem saber disso, mas o pessoal aí da live que entrou aí para assistir, saibam de uma coisa, esse código de ética da psicologia não é uma lei, não é uma lei, não veio, não é proveniente do poder legislativo, não é um documento oficial de Estado, é uma espécie de carta de princípios, uma espécie de acordo de cavalheiros, né, que dirigentes do órgão, eles sentam lá, discutem o que é ético, o que não é ético e tal, redigem uma carta e apresentam aquilo ali, em algum momento, como sendo os princípios norteadores da ética daquela profissão. Isso aí é o código de ética da psicologia, né? Não é uma lei, não é uma lei. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Então, o que acontece? Apesar de não ser uma lei, como você mesmo disse, acaba tendo um valor cogente. Aquilo ali acaba se impondo, no final das contas, como sendo uma norma cogente, uma norma obrigatória, uma norma a que todos estão vinculados sob pena de sofrer severas retaliações disciplinares. Então, aí a gente já vê que acontece uma anomalia. Já acontece uma anomalia. Aquele instrumento que era para ser simplesmente uma espécie de acordo de cavalheiros, mas que não é obrigatório. Se alguém, né, eventualmente, né, não fizer alguma coisa que eles consideram que é o correto, aquela pessoa não necessariamente, né, tem que perder o seu registro, a não ser que ela pratique alguma coisa previsto como crime. Mas beleza, crimes são previstos em lei, né? Existe uma lei chamada Código Penal, e além do Código Penal, existem várias leizinhas, que a gente chama de leis extravagantes, fora do Código Penal, que disciplinam quais são os crimes. Então, o psicólogo, se ele não estiver cometendo um crime, e o crime, sim, é descrito em lei, né, apenas por uma violação ética, em princípio, eu não vejo como
ele sofrer esse tipo de retaliação que estão querendo impor a ele. Né? A retaliação que eu vejo em casos de algumas infrações éticas, se não for uma infração criminosa, que fique bem registrado, se não for uma infração criminosa, seria simplesmente a perda dos clientes. Ele vai sofrer uma retaliação social. É a mesma coisa o jornalista. O jornalista que divulga fake news. Não existe no Brasil o crime de fake news. Então, esse jornalista, ele pode estar cometendo uma calúnia, uma injúria, uma difamação, só que isso é crime previsto no Código Penal. Então, beleza. Né? Se ele praticar alguma dessas infrações, ele vai responder lá de acordo com o Código Penal. Agora, a simples fake news, por si só, ela não necessariamente vai prejudicar alguém. Às vezes, simplesmente o cara se equivocou ali em alguma coisa. Praticou uma fake news. Isso não necessariamente vai ser um crime, né? Só se você conseguir enquadrar ali em algum dos tipos do Código Penal. Então, o jornalista que erra muito, digamos que ele não queira prejudicar ninguém, mas ele é um cara que se equivoca, é um cara que é negligente no trabalho dele, não confere bem as informações e dá algumas informações erradas. Tal. O cara é negligente. Qual que vai ser a penalidade desse sujeito? As pessoas vão perder a credibilidade nele, as pessoas não vão assistir o canal dele, as pessoas não vão assistir, não vão ler as matérias que ele escreve. Ele vai receber retaliações sociais e naturais de um mal profissional. Então, o sujeito que é o mal profissional, é o mal psicólogo, ele vai receber naturalmente essa retaliação social. Um vai falar para o outro, pô, fui atendido para aquele psicólogo, tá? Pô, não gostei dele não. Pô, não vai nele não. Aquilo ali um vai passar para o outro, daqui a pouco, né? Aquele cara já recebeu a punição dele. Então tem isso. Então a gente tem que ficar muito, muito atento para saber se determinadas condutas que são vistas em um momento histórico por um grupo de burocratas que está ali eventualmente sentado naquela cadeira, se aquela conduta realmente representa algo criminoso, algo realmente imoral, ou se é apenas uma questão de opinião. E hoje a gente está na clave, né? A gente está no momento histórico dos, abre aspas, crimes de opinião. Então, se o sujeito ele eventualmente adota uma conduta no consultório, uma conduta que não é bem vista pelos burocratas de ocasião, tá? Mas não tem nada escrito em lei nenhuma que aquele psicólogo não possa atuar daquela forma. Isso a gente está vendo acontecer. Aconteceu até, eu vi acho que outro dia, acho que em Portugal, uma moça estava para perder o registro, ou chegou a perder o registro, não sei, porque fez um atendimento que não estava de acordo. Isso. Acho que foi em Portugal, não foi? Eu acho A que tinha doutora alguma Maria coisa a José ver com... Vilas. Doutora Maria Isso. José Vilas. Então, veja bem, o que acontece? Essa coisa da opinião, quando a gente está no âmbito do crime, beleza, está escrito no Código Penal que é crime, você sabe que aquilo é crime, a gente não vai discutir. Agora, quando a coisa está no âmbito da opinião, o psicólogo ele entende que aquela abordagem àquele paciente é a abordagem que ele entende correta. Só que os burocratas de ocasião entendem que aquilo ali viola um preceito ético. Veja bem o que vai acontecer. Quem disse que esses burocratas de ocasião estão certos e que aquele psicólogo tentando aplicar aquela abordagem, se não é ele que está certo? Quem é que vai dizer? Os burocratas de ocasião? Então, esses burocratas de ocasião, o que eles fazem, ao fim e ao cabo, o que eles estão fazendo é interditar o desenvolvimento da ciência. Porque você acaba interditando que um determinado sujeito ele aplique uma determinada técnica e aquela técnica se torne muito bem sucedida no futuro. E por uma questão de ideologia, porque mexeu em algum tema espinhoso, em algum tema proibido, em algum tema que envolve minorias. Então esse cara ele não vai conseguir desenvolver a sua ciência, não vai desenvolver o seu trabalho e, consequentemente, né, a própria civilização ela vai estar em risco porque não estão permitindo que aquele método dialético, né, que deve acontecer com o passar dos anos de desenvolvimento do pensamento, de desenvolvimento das próprias capacidades humanas, essas pessoas não vão estar permitindo que essas coisas aconteçam, que a ciência se desenvolva, né, porque em algum momento um burocrata resolveu dizer que aquilo fere a ética. Então, isso é muito sério, isso é muito sério.
Isso tem que ser repensado. E algumas condutas, eu vou até além, algumas condutas de determinadas pessoas que estão usando seus cargos de conselheiro, né, do CRP, de corregedor de não sei da onde, essas pessoas que estão usando o cargo para calar vozes dissidentes, calar aquela pessoa com a qual ele não concorda, com base em preceitos abstratos, esta pessoa pode estar incorrendo em algum tipo de delito. Em especial, o artigo 146 do Código Penal, crime de constrangimento ilegal. Então, se essa pessoa passa a sofrer uma grave ameaça, esse psicólogo passa a sofrer uma grave ameaça de, por exemplo, perda do seu registro profissional, isso eu considero como sendo uma grave ameaça. Né? O tipo de constrangimento ilegal, o artigo 146 do Código Penal, prevê que esse constrangimento é você obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. De lei. De lei. Código de ética não é lei. Então, se ele se utilizar para isso, para fazer esse constrangimento, se ele se utilizar de violência ou de grave ameaça, ele vai estar incorrendo no delito do artigo 146 do Código Penal. Então, a meu ver, ameaçar de perda do registro profissional, fazer com que aquela pessoa perca seu registro profissional, a meu ver, é uma grave ameaça. Então, o tipo penal ele estaria totalmente configurado em todas as suas elementares. Então, tem que ver se esses conselheiros que estão temporariamente com o poder nas mãos, se eles não estão abusando do seu poder e incidindo no artigo 146 do Código Penal. É o que eu sempre digo em conversas com o Tiago, está na hora de a gente, principalmente os colegas psicólogos estão sendo alvo e constrangidos por algumas pessoas que hoje estão ocupando posições no Conselho, de ir procurar o CPF. Não ir para o CNPJ do Conselho, não ir para o CPF, peraí. Identificar, inclusive, as características dessa pessoa, o que a está motivando, né, qual o entendimento dela e a justificativa, e dizer, peraí, eu estou sendo constrangido aqui, não pelo Conselho, porque nem o Código de Ética e nem tão pouco o que está sendo colocado aqui justifica institucionalmente. Isso aqui é um justificativo em função do que você, pessoalmente, entende e pensa a esse respeito. E aí você pode muito bem responder pelo que você está fazendo uso desse lugar, fazendo uso desse posto que você está agora ocupando para constranger um profissional. Né? Então, assim, é algo que realmente a gente precisa estar atento, porque, de uma certa forma, não deixa de também levantar um ponto de reflexão nesses justiceiros, né? E eles falam tanto em diversidade, né? As pessoas é. falam muito em diversidade. Não, devemos primar pela diversidade de opinião, pela tolerância. Mas espera aí, que diversidade é essa? Que só vale o posicionamento deles, né? Tentar calar um colega que está ali atuando, o cliente, né? Como é que chama? O paciente não está reclamando, o paciente está gostando daquela abordagem. Quem são essas pessoas para tentar impedir que você aplique o método que você entenda melhor para o seu paciente? Então, né, essas pessoas que falam tanto em diversidade são aquelas que mais incidem em intolerância. Né? É uma contradição mesmo que acontece. Doutora Ludmila, uma outra coisa que eu estava observando é que, em muitos casos, os colegas que estão sendo, muitas vezes, constrangidos por alguns membros de conselho, essas denúncias, vamos dizer assim, ou as motivações que fazem com que esses conselheiros procurem, de alguma forma, estar citando esses profissionais, se dá muito em observações e conteúdos presentes nas redes, né? Instagram, Facebook, o que é escrito, quer dizer, a coisa de você estar ali monitorando mesmo o pensamento, né? E num processo de denunciação constante de outros colegas também, que pega aquilo ali, printa e pede uma posição do conselho, isso, aquilo, outro conselho vai lá e vê que aquilo ali não está de acordo com o que eles pensam, e aí começa um processo
de constrangimento. Isso está muito no âmbito, não é nem na questão da relação direta entre o profissional e o paciente, ou o profissional e o cliente, mas na perseguição aos conteúdos que estão, às opiniões dos profissionais que estão nas redes, né? Isso aí, eu até achava que isso com juízes é muito forte, porque no nosso caso tem uma regra expressa no sentido de que devemos manter conduta ilibada tanto profissional como pessoalmente. Então, o conteúdo pessoal das redes sociais está abarcado nos magistrados. Mas no caso dos psicólogos, não. Eu acho que não tem exatamente uma regra que diga que a conduta da vida pessoal de vocês tem que manter uma conduta ilibada. Acho que isso aí não existe para vocês, na né? regra pessoal, não. Não há nada expressamente posto que a palavra pessoal. Uhum. E mesmo assim... Diz que você não pode se posicionar como psicólogo. Em nome da psicologia, Sei. né? Você se posicionar contrário aos princípios do Código de Ética, né? Mas quer falar alguma coisa aí? Até mesmo esse apelo, né, para o lado aqui dos magistrados, né? O que é uma conduta ilibada? Eu acho que eu tenho conduta ilibada. Eles acham que eu não tenho. Isso, pois é, entendeu? Isso justamente, o problema, esse é o problema. E Rodrigo e eu, a gente estava discutindo em uma das aulas desse curso, que é o seguinte: quem define o que é ético, o que não é, o que é o código de ética, o que é uma conduta ilibada e o que não é, né? Quem define? Então, quem define tem o poder. Então, nesse sentido, sem uma discussão ampla do negócio, né, a coisa pode ficar na mão de um tirano. Né? Definir o que é uma conduta ilibada ou não, o que é uma postura ética ou não, pode ficar na mão de um tirano. E olha, eu acho que é um tipo, né, pelo menos aqui do nosso lado da psicologia, é um tipo assim de uma visão menosprezante do senso comum das pessoas. É como se as pessoas perdessem o senso das coisas, o senso de realidade. Então, quer dizer, precisa de um conselho policiar, né? Policiar de uma forma bem arbitrária uma conduta. Como se um paciente, uma pessoa, ou ali, sei lá, um psicólogo, por exemplo, que está num trabalho institucional, como se os integrantes dessa instituição não fossem capazes de estabelecer um julgamento. Então, assim, olha, isso daqui não convém para mim. E outra, que psicólogo não vai lá bater palma, né? A psicólogo, advogado, não vai bater palma no portão da casa de ninguém falando, olha, tu quer se consultar comigo? Tu quer fazer aqui uma consultoria jurídica? Tu quer se consultar aqui no meu consultório? Vem aqui, então, eu vou te curar. Né? Ninguém faz isso. É uma coisa completamente ridícula. Então, quer dizer, você olhar para uma pessoa... claro que aqui, se tratando de saúde mental, muitas pessoas chegam no nosso consultório vulnerabilizadas mesmo. Né? Mas nem por isso elas perderam o quê? O senso da realidade. A capacidade de julgar o que é bom, o que é ruim para elas. É claro que existe alguns desajustes e algumas psicopatologias. Mas essa visão de que um profissional da psicologia ele está muito acima do que um paciente e que ele é capaz de manipular as coisas, manipular aqui a mentalidade de um paciente ao ponto, né, de causar aqui um grande dano sem que a pessoa tome conta. Olha, eu acho que é uma coisa assim completamente irrazoável um tipo de julgamento desse. Então, quer dizer, nós somos psicólogos e tem ali, né, os plebeus, tem ali a plebe ali, né, a gente não se mistura, a gente detém o controle sobre as coisas, sobre as ferramentas. Que não sabem se defender, né, que são vulneráveis, que não sabem se defender. Coitadinho do paciente, então é melhor a gente não falar sobre isso, né? Não, alguns assuntos aqui deixa para lá, vamos colocar embaixo do tapete, porque isso daqui não pode ser discutido publicamente. É mais ou menos isso. É uma forma bastante pitoresca, eu acho, de olhar o público geral. Que é uma coisa que começa na universidade, tu concorda? Tipo assim, começa na universidade. Aquela parada que tu fala, Ludmila, do estudante de direito ali dos primeiros trimestres, né? O cara entra
E já, porra, o cara já quer Eu sou moralizar. doutor. Né? Eu sou doutor, né? Sou doutor, é Eu tipo sou o isso, né? cara, eu sou o cara. Eu queria pegar uma antes que mude de assunto, que você tocou num assunto aí que é muito, muito, muito importante. É um assunto caro para mim. Essa coisa da diferenciação do profissional e do pessoal da rede social. Porque uma coisa é você ter um perfil social da tua clínica, né? O perfil social do profissional. Outra coisa é você ter o perfil social do Thiago fazendo dancinha de TikTok, entendeu? Sabe, do Vou, mon- Rodrigo, não sei que o vou Rodrigo. Depois o montar, tu Rodrigo me deu uma ideia agora. gosta de tocar violão, gosta de, sei lá, fotografia. Você faz lá um Instagram de fotografia, faz lá um Instagram tocando Vou, violão. Thiago faz um Instagram lá fazendo dancinha de TikTok. vou Vem fazer, cá, vou o que, fazer. né? Vou lacrar Então, agora. lacre. Aí tu sai de Shadowban. Aí tu sai de Shadowban. Lacre. Então, assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, esses conselhos, esses burocratas, essas corregedorias, elas são verdadeiras indústrias de castração das personalidades. Porque o que acontece na prática, isso eu vou falar agora em relação aos magistrados. Depois vocês falem aí em relação aos psicólogos. Eu acho que deve acontecer alguma coisa mais ou menos no mesmo padrão. Se tornam, parece uma massa de pessoas produzidas em escala industrial, pessoas iguais. Você não vê ali uma personalidade constituída, uma personalidade formada. Você vê uma pessoa que foi dragada numa massa, numa categoria única. Aquela pessoa não tem nenhuma, ela não consegue se destacar, botar a força dela no mundo. Ó, 1984, é isso aí. E é também o homem-massa do Ortega y Gasset. Aquela pessoa é mais um número de matrícula, é mais um número no registro profissional. Aquela pessoa perde e ela entrega de bandeja a sua própria personalidade. Então, mas é ridículo juiz fazer dancinha no TikTok. Olha só, meu amigo, assim, eu não faço dancinha no TikTok, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô pouco me lixando se um colega meu vai lá e fazer dancinha no TikTok. O problema é dele, entendeu? Isso não está interferindo no trabalho, na produtividade dele, o cara está trabalhando bem e tal. O problema é dele, se ele chega lá fora do horário de expediente e vai fazer dancinha no TikTok, não tem nada a ver com isso. E ninguém tem. Isso é a personalidade do cara. Se o cara... Aí você vê aquele monte de gente sisuda, né? Afetando seriedade, né? Mas no íntimo, ali no pessoal, às vezes a pessoa é até legal, tá, não sei o quê, mas fica aquela pessoa ali afetando seriedade em público. É uma coisa ridícula, é uma coisa cafona. Eles simplesmente amputam as personalidades dessas pessoas. E essas pessoas, inclusive, às vezes elas têm muito potencial de se destacar né, em outras searas, se destacar na esfera comunicativa, né, fazer alguma outra coisa legal, mas elas simplesmente se encolhem de medo, né? Elas têm realmente a personalidade amputada, a vida delas é amputada. E isso tem um preço, e o preço é o salário mensal. E eu vou te falar, esse preço é muito baixo. Sim, sim. Eu até em uma das aulas da especialização, até vou falar aqui, acho que é oportuno comentar. A gente comentou, né? Para quem não sabe, eu tenho uma especialização em psicoterapia e dessas aulas, uma das aulas que falava sobre a gente tava fazendo uma análise do reflexo psicológico que algumas profissões causam aqui no funcionamento psíquico das pessoas, né? E assim, falamos do direito ali, falamos do direito, porque é esquisito, você tá entendendo? Tipo assim, do direito, essa coisa da universidade, entendeu? Olha, agora estamos aqui no ensino superior e existe um abismo intransponível entre nós e as pessoas que estão do outro lado do muro, entende? A gente fala desde cima, né? A gente aqui usa da ciência, né? E tudo isso é o quê, meu filho? Olha, tudo isso está perdido no mundo dos símbolos, entendeu? Isso não tem nada a ver com realidade mesmo. Qual que é a realidade mesmo, pô? A realidade mesmo é que tu vai para debaixo da terra, tu vai virar comida de bicho, tanto quanto um psicólogo, um juiz, um advogado, um médico. Tá entendendo? Isso é a realidade.
Agora, na hora que tu vai para a esfera abstrata e começa a viver no mundo dessas abstrações aqui, simbólicas, não sei o quê, e tu começa a achar que por portar um diploma, ou por estar dentro de um curso superior, etc, e tudo mais, ou numa cátedra universitária, numa cátedra jurídica, você na realidade, tu se diferencia da condição humana geral das pessoas. Porra, é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia que só pega trouxa. Porra, a verdade é essa, só pega trouxa. Eu conheço um monte de psicólogo que, quando tem lá as primeiras aulas de introdução à psicopatologia, sai dando diagnóstico pro pai, pra mãe, pro irmão, pra todo mundo. Tá compreendendo? Eu lembro da primeira aula de psicopatologia que a gente abriu um manual diagnóstico. Todo mundo da sala saiu com um diagnóstico ali, entendeu? Ah, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas é porque falta uma compreensão mais profunda. As coisas, o que o pessoal, eu acho que precisa compreender é que isso é um grande mal, né? O positivismo faz isso com a cabeça das pessoas. Assim, ó, pelo simples fato de você portar um diploma, de você ter feito uma pesquisa científica, etc. e tudo mais, a pessoa cria uma identificação com determinada linha teórica, linha de pensamento, etc. Existe no meio conservador um monte de idiota também, nesse sentido, né? De não conseguir separar o que você pensa do que você é, meu filho. Do que você é de fato. A tua profissão do que você é. O ser, ele é muito mais amplo, muito mais forte, muito mais real do que o fazer, do que o que você faz, da profissão que você executa, né, do diploma que você porta. Agora, porra, as pessoas vivem nessa fantasia, tipo, a fantasia de classe média, né, que o PT conseguiu colocar, né? Então, assim, a coisa do ensino superior, do portal diploma, sabe, de você ter alguma autoridade, de você falar desde um lugar, né, que não é o lugar do teu próprio coração, não é o teu coração instalado na realidade. Aquela noção, assim, olha, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Né? Além dos meus atributos aqui profissionais, eu sou uma pessoa. Então, acho que quando isso foge da atividade científica ou da atividade profissional, você cai num mundo de abstrações malucas. E o sujeito começa a ficar meio esquizofrênico. Concorda? E tem uma outra coisa também. Você não só sai não só ser retirado da sua instalação humana, como você também tem comprometido as suas bases éticas, porque uma pessoa só age eticamente com a outra se ela for uma pessoa real. Porque há um comprometimento, há um sujeito livre e um sujeito responsável. E responsável com o outro. E não é com a ideologia, não é com um coletivo, mas com o outro real que está ali na sua frente. Então, se você não consegue fazer essa experiência de ser quem você é aquilo que Paul Ricoeur falava sobre a experiência de ipseidade para que seja possível uma experiência de alteridade. Você só pode viver uma experiência de alteridade com o outro se você for, principalmente, alguém. Isso. Deve ser quem você é. Então, na relação com o outro, aí você vai reconhecer um igual. Alguém que é também tanto quanto você. E aí você não vai, por exemplo, tentar invisibilizar o outro, tentar destruir o outro, tentar invisibilizá-lo. Por quê? Porque você não permite que ninguém faça isso com você. Então, se você não permite que ninguém faça isso com você, você vai fazer com o outro. Então, é necessário para o exercício real da ética que você seja alguém de verdade. E não que você fique nessa abstração que é quase uma coisa psicótica. E é por isso que a gente vê, infelizmente, até muitos adolescentes que, para se afirmar, né, já que não tem uma personalidade instaurada e sedimentada, para se afirmar, ele veste a camisa tal, usa a bandeira tal, para afirmar uma identidade que não é ele, mas é uma identidade de grupo. E aí, com isso, ele se desloca da realidade dele e começa como diz aqui no interior, a arengar com o pai e a mãe dentro de casa, porque simplesmente ele agora se acha superior porque ele faz parte de um grupo que luta por justiça social.
por Isso. exemplo. Entendeu? Agora vamos lá. Dessas perdas da concepção realista da vida, né, esse abafamento assim, olha, da coisa da religião. Eu não conheço nenhuma civilização que não tenha sido fundada, nenhum país, nenhuma virada histórica, sem um princípio transcendente. Sem essa cortina de fundo que é a transcendência. Né? Assim, olha, é proibido você falar né, do aspecto transcendente humana, de religião, né, levar em consideração esses pontos. Né? Seja no âmbito jurídico, seja no âmbito científico, isso daqui não se aplica. Como se a ciência materialista, positivista, o direito positivista, ele fosse assim a base do direito, né? Assim, aí tu mata o direito natural, porra, foda-se o direito natural, né? Foda-se aqui o princípio transcendente da alma humana, foda-se o direito inerente à pessoa humana, a dignidade humana. É isso daí que tá acontecendo, né? É isso daí que tá acontecendo. Então, tipo assim, é a tentativa de fazer uma ciência sem o homem. Esse negócio que a Ludmilla falou aí, da personalidade, da morte da personalidade, eu acho que é o centro de tudo. Ora, se você não é uma pessoa, meu filho, como é que você vai executar uma coisa ou outra? Como é que você vai executar atividade jurídica? Como é que você vai ser um professor, né, universitário? Como é que você vai ser um bom profissional? Se ainda você não amadureceu como pessoa. Né? E aí entra o que? Qual que é o fundamento? Qual que é o fundamento da ética aqui no Ocidente? Não é o cristianismo? Ora, o cristianismo permeou na cultura e fundou o Ocidente. Agora, se você amputa, meu filho, a religião cristã do Ocidente, acabou o Ocidente. Acabou o Ocidente. Se você todo o arcabouço, né, filosófico, teológico, tá aqui, porra, a patrística lá, tá um pedaço da patrística aqui, tá um pedaço dos livros lá da coleção. Se você não tem noção histórica, filosófica, daquilo que é o fundamento da terra que você pisa, das leis, etc., de como essas leis foram constituídas, etc., como que a história se deu, acabou. Assim, ó, tu chegou, né, aquele negócio lá, tu chegou agora no bonde e quer sentar na janelinha, né? Chegou ontem, quer sentar na janelinha, quer ser ali o maquinário, quer ser o dirigente do negócio. Agora, isso demonstra o quê? Uma baixeza moral e intelectual. Uma intelectualidade limítrofe. Tu é limitado intelectualmente falando. Né? Se para você, na hora que a gente adentra o campo da filosofia, da teologia, da religião, você fala assim, opa, isso daqui não pode ser provado experimentalmente. Acabou o direito, acabou a psicologia, acabou tudo. Tô te ouvindo falar e eu tô lendo aqui um trechinho. Eu separei alguns trechinhos, não do Código de Ética da Psicologia, mas da apresentação, que tem os artigos, né, aqueles parágrafos e tal, e antes tem uma apresentação do Código de Ética, que no direito a gente tem isso nas leis também, que a gente chama de exposição de motivos da lei. Né? Toda lei tem ali uma exposição de motivos, que é o legislador explicando por que ele pensou naquela lei e tal. E esse Código de Ética tem uma apresentação. E eu estava lendo com atenção essa apresentação e eu destaquei uns trechos muito, muito interessantes. E um deles, eu não sei se eu estou sendo muito cri-cri, mas olha esse trecho aqui que eu separei, que eu acho que tem a ver com isso aí que você falou. Tá assim, escreve assim: a missão primordial de um Código de Ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho. Então aí, o Código de Ética ele já começa na apresentação dizendo que ele não quer normatizar. Quer dizer, mas espera aí, não quer normatizar, mas está ali, né, alfinetando os outros, né? Porque, né, violou alguma coisa ali da ética. Mas tudo bem. Não é normatizar a natureza técnica do trabalho, e sim a de assegurar, dentro dos valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, agora, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. Peraí, eles estão querendo reconhecimento social? É isso mesmo? A finalidade primordial desse negócio aqui, a missão primordial... Assim, vê se eu não estou exagerando. Está dizendo que a missão primordial
é estabelecer um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social. Então, estão querendo aplausos? É isso? Então, na minha opinião, assim, foi mal aí os psicólogos, não sei quem foi que escreveu esse código de ética, mas na minha opinião já começou muito mal. Eu preferiria, né, a missão primordial, salvar vidas, ajudar vidas, né, desenvolver as personalidades das pessoas e tudo mais, e não ser reconhecido pessoalmente e receber aplausos. O que vocês acham disso aí? Eu estou viajando nessa minha interpretação? Não está viajando, sobretudo porque é aquilo que eu também coloquei logo no início. Quer dizer, a gente não encontra fundamentos éticos de verdade a partir de princípios. A gente vai encontrar, por exemplo, um desejo de reconhecimento. Um dos pontos que você muito bem frisou, doutor Ludmila. E de fato, assim, a gente vê, por exemplo, que há um compromisso, é uma coisa que a gente bateu, inclusive, muito durante o curso, que é uma tentativa constante de submeter o psicólogo a uma mentalidade coletivista. Porque fica sempre nos submetendo ao coletivo, ao reconhecimento coletivo, ao coletivo, ao coletivo. E isso é uma forma de pensamento totalitário. E aí, o reconhecimento que eles esperam é que você veja como eles querem ser vistos. Que tem esse detalhe também. Não é só que há um desejo de ser reconhecido, mas que seja reconhecido como eles querem que seja reconhecido. Que você não pode, por exemplo, questionar a forma como eles se auto-percebem. Né? Aí eu separei aqui também um outro trechinho que fala assim: as sociedades mudam, as profissões transformam-se, e isso exige também uma reflexão contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta. Então, logo em seguida, ele diz que esse já é o terceiro código de ética, já é a terceira formulação do código de ética. Então, esse não é nem o primeiro. Então, ele reconhece que essas coisas são mutáveis. Então, ele próprio ali, essa conduta de botar a faca no pescoço das pessoas, né, de querer obrigar determinados comportamentos, é absurdamente temerária. O próprio Código de Ética diz que ele já é o terceiro, que ele já foi reformulado, justamente porque as sociedades mudam, as profissões transformam-se e é necessária uma reflexão contínua. Então, você não pode garantir, né, que você é o sertão da história naquele momento, então você está querendo simplesmente impor a tua opinião nos outros. Então, você está desconsiderando totalmente essa mutabilidade, né? Essas transformações e tudo mais. Né? E está desconsiderando também que a verdade em si, a verdade não é mutável. A verdade, ela só tem uma e é permanente. Só que nesse âmbito aí, né, a gente vai estar falando com essas pessoas materialistas, pessoas ateias, não vão entender exatamente o que a gente está falando aqui. Mas para falar na categoria dessas pessoas, então tá, as sociedades mudam, tá, reflexão contínua, tal. Então, como é que você tem certeza de que você não está falando uma barbaridade que no próximo código de ética, né, vai ser suplantado? Isso. O argumento se auto-invalida, né, cara? É a tal da cognitiva. É assim, quem escreveu uma porcaria dessa aí, assim, completamente desconectado da experiência real. Né? Tu escreve um artigo, tu bota um negócio ali que está completamente avesso à experiência real das pessoas. Pô. É uma coisa meio imbecilizante, entendeu? Mas com Ares, esse é o grande negócio aqui, ó. Que eu acho que talvez seja o ponto fulcral aqui da discussão. É entender que, tipo assim, olha, uma coisa é a realidade, meu filho. Se você ficar perdido nesse mundo assim da autoridade simbólica, né, dos símbolos, das abstrações, está ferrado. Tá ferrado. Uma coisa é a realidade. Porra, se eu for lá matar um cara, né? Pô, isso daqui é um crime, entendeu? Isso daqui vai contra a ordem natural das coisas. Tá compreendendo? Agora, se eu falar A, B ou C, porra, isso daqui é passivo de discussão, meu Deus do céu. Agora você não pode falar mais nada. E tá todo mundo assim, cara, desculpa, eu sei que é uma live séria, né, isso daqui, eu sei que, né, a doutora Ludmila aqui, juiz, o Rodrigo, professor universitário, mas, pô, tá todo mundo com o cu na mão. Tá entendendo? Tipo assim, todo mundo fica com medo, né, de falar, de se posicionar.
de entrar na discussão justamente por quê? Porque isso causa um reflexo psicológico. Um documento, assim, entre aspas, oficial, né? Por exemplo, um código de ética, etc. Por exemplo, no meu curso universitário, o código de ética ele foi apresentado como se fosse uma legislação, né? Ele tem aqui o mesmo valor, uma jurisprudência, assim, né? Uma coisa que se tu for contra ali, pronto, ferrou, tu não tá entendendo? Então, isso causa um reflexo psicológico, isso eu vi muito dos meus colegas de profissão amedrontados, tá compreendendo? Com medo mesmo. E esse medo, né, posteriormente, depois, veio a culminar no quê? Em sofrimento psicológico. Tá compreendendo? Ah, eu não consigo trabalhar. Ah, eu não consigo falar. Eu fico com medo de me posicionar ali num consultório, numa instituição. Isso é muito grave. Agora, isso também é um pouco chamar a responsabilidade dos profissionais e das pessoas e entender, meu filho, que olha, assim, ó, nas coisas sérias, beleza, seriedade. Mas nas coisas que não são sérias, que não estão dentro aqui do quadro da realidade, pô, foda-se, tá entendendo? Tipo assim, é uma completa inversão. Aquilo que é transitório, você joga para uma esfera de necessidade, de uma coisa muito sólida, que não muda, etc. E aquilo que realmente não muda, que é a verdade, o bem, a beleza, você coloca como relativo. Isso, olha, o Rodrigo tá aí, o Rodrigo tá também no consultório. Veja se isso não é uma das causas aqui multifatoriais de um sofrimento psicológico. Você pega uma coisa, né, que é irrelevante e transforma ela numa coisa muito séria. E você pega uma coisa que é séria e você transforma ela e relativiza o valor, né, moral que aquilo tem e transforma numa coisa irrelevante. Meu filho, você vai ficar completamente desorientado na realidade, mas completamente desorientado na realidade. É igual, por exemplo, aconteceu com a doutora Ludmilla, pô, tomando um sorvete lá no shopping. Puta que pariu, né? Que foi aquilo, né? Tomando um sorvete no shopping, poxa vida. Aí vem lá, porra, matéria, não sei o quê, jornal não sei das quantas, depois, né, toda a implicação ali que tu tá enfrentando aí, né? Não pode mais tomar sorvete. Não pode mais tomar sorvete no shopping, pô. Né? Tu Rapaz, não pode... a que ponto chegamos? Quando você não encontra algo contra uma pessoa, você pega duro, né? qualquer coisa. Deve ser dureza para essas pessoas, né? Deve ser dureza realmente. Aí você vê, tipo assim, um certo grau de maldade mesmo, de malícia, né? Tipo assim, eu não posso alegar nada na tua conduta moral, né? E eu pego aqui pontos completamente isolados que não tem nada a ver com a postura profissional de uma pessoa, tá compreendendo? Com a competência técnica, intelectual, moral, etc., que a pessoa tem, para tentar distorcer uma narrativa, né? Ora, veja, Rodrigo, pô, tu tá no consultório também. O que acontece com os nossos pacientes? Cara, eles não chegam aqui com uma narrativa de vida completamente distorcida. O que é uma pessoa em sofrimento psicológico? É uma pessoa que não consegue contar a própria história de forma adequada à realidade. E por isso ela sofre, ou seja, ela tá dando cabeçada. Primeiro a realidade interna, né? Que ela não consegue, e posteriormente a realidade externa. Porra. E ela tem que estar em harmonia, né? Agora, essa coisa, que é uma coisa assim, patológica mesmo, ela está sendo promovida a nível social, pela mídia, pelos órgãos de transmissão de informação, tá entendendo? E no meu caso, especificamente, pior ainda. Isso foi chancelado pelo próprio Poder Judiciário. Eu respondo o processo hoje... Essa aqui é a questão. Tá? Eu respondo o processo hoje administrativo por causa daquela bobeira. Assim. Quer dizer, na verdade, isso revela mais sobre o que é o Poder Judiciário hoje do que quem eu sou. Isso revela o que se transformou o Poder Judiciário. Essa situação é o desnudamento, assim, é o Poder Judiciário, né, em praça pública,
né, com as entranhas carcomidas expostas. Lamentavelmente, isso doutora aconteceu. Ludmila, desculpa interromper a sua fala, porque eu estou sendo machista, interrompendo a fala de uma mulher, mas exatamente isso. É o mansplaining. É mansplaining? Não, mensterrupting, né? Vamos começar agora a polemizar e a escancarar agora. Rapaz, eu fico indignado, por exemplo, porque eu não vejo nenhuma militante de movimento de defesa de minorias, de movimento de defesa de mulheres, tal, por exemplo, abraçando a doutora Ludmila, que está indo de encontro a toda uma estrutura de poder. E aí, onde é que... Doutora, algum grupo de defesa de mulher lhe procurou para, de alguma forma, lhe trazer algum alento diante dessa forma opressora desse judiciário machista? Não, que está se voltando contra uma mulher em defesa? Tá doido, tá doido. Ninguém. Não, e até pessoas do. Agora, pô. Não, porque chega uma hora que o cara, entendeu? Não, ninguém. E até pessoas assim do nosso próprio lado, assim, até manifestam solidariedade a mim, mas no inbox. No inbox, entendeu? No privado. No privado. No privado. Porque no público não se implicam, né? Pô. É uma coisa, é vexatório, cara. É vexatório. Parece uma coisa assim, ó. Tá todo mundo enlouquecido nessa porra. O que tá acontecendo? Tá entendendo? Tá todo mundo enlouquecido? Tipo, vale... Por isso que é urgente essa coisa de uma reflexão ética de verdade. E assim, uma coisa muito importante nas reflexões sobre ética é que ética precisa disso aqui mesmo, do embate. Do embate. De ir para cima, de faca nos dentes e partir, ir pro debate. Porque se a gente não enfrenta esses grupos, essa classe, a gente vai ser suprimido. Simples assim. Sim. É isso aí. É isso aí. Ninguém procurou a doutora Ludmila. Essa é a verdade. Cadê as feministas aqui, porra? Né? Cadê as pró-mulheres aqui? Cadê? Ninguém procurou. Pois é. Que coisa, não? Olha só que coisa. Cara, isso é muito sério. Isso é para vocês acordarem, porra. Tá entendendo? Assim, ó, palavra, meu filho, é uma coisa. Agora, o comportamento real, né? É isso que a gente está falando. Existe uma grande diferença entre o mundo das palavras, o mundo dos conceitos e a realidade. Existe um abismo entre essas duas coisas. Se você não consegue conectar essas duas coisas, isso já prova que tu tá maluco. Né? Aquilo que o professor Olavo fala, se tu tem medo de parecer doido, tu já tá doido, pô. Entendeu? É uma coisa, é isso mesmo. Né? Agora, por tomar um sorvete, sei lá, no shopping, não sei, né? Fazendo um vídeo ali, numa rede social aqui, pessoal, né? Que não tem nada a ver com as atribuições profissionais, né? Existe uma perseguição. Puta que pariu. Agora, sim, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: convivendo muito com colegas professores da área de direito, a gente escuta muito o seguinte: porque o direito é prazo e prova. E a prova se constitui a partir de fatos e atos. Atos enquanto uma ação voluntária, com previsibilidade legal, o ato jurídico, e o fato jurídico, que é involuntário, mas que tem previsibilidade legal e tal. O que é que acontece? Hoje, as narrativas estão ocupando o espaço de um fato e de um ato. Quer dizer, não é... Você pega uma narrativa dessa, de um jornal, porque fez um vídeo, descolou do contexto, ou mesmo se utilizou de ferramentas de linguagem para distorcer a finalidade e aquela experiência real que estava acontecendo ali. E, de repente, isso se torna um fato em contexto e acaba sendo objeto da justiça e tomado como uma prova para responsabilizar administrativamente ou penalmente um profissional. Isso é muito grave, cara. Isso é muito sério, porque isso está em todo lugar. Está em todo lugar. Em todo canto, a gente está sofrendo isso agora. As narrativas se sobrepondo a fatos e atos. E matérias jornalísticas sensacionalistas sendo utilizadas como prova judicial,
Como se Exato. aquele jornalista fosse super idôneo. Quer dizer, não pega mais o fato que aconteceu, né, a conduta da pessoa, pega a opinião de um jornalista lacrador e militante como prova processual. Que história é essa? Isso é bizarro, né? Então, o jornalismo militante já descobriu essa fragilidade na justiça, né? Que basta, né, todo mundo ali se reunir, fazer uma matéria contra aquela pessoa, então essa pessoa está deturpando a respeitabilidade que o povo tem a respeito da nossa profissão. Então, pega aquele monte de matéria igual, né, e usa como prova contra uma pessoa. Quer dizer, isso, além de tudo, prova a burrice de alguns agentes que fazem isso, porque eu jamais pegaria uma matéria jornalística como prova, principalmente se eu sei que aquele jornalista é um militante e vai, evidentemente, usar do seu poder jornalístico para tentar queimar uma pessoa. A matéria jornalística não é prova, é apenas uma matéria jornalística, só isso. E a opinião do jornalista também não é prova, né? O jornalista não é... Né, a opinião dele não é válida para você considerar como prova em um processo judicial. Né? Se quer considerar a opinião dele, então chama ele para ser testemunha. Ele vai testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade. E não você vai pegar aquilo ali que ele lançou ao vento, a matéria de forma leviana, e considerar como sendo algo verdadeiro. Eu tava pensando aqui esses dias, cara, como é que, porra, sai de uma espiral dessa, de loucura coletiva? Parece que Precisa de força, né? As pessoas não têm força. Isso aí. Esse é o ponto. Por isso, assim, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Todo o meu amor ao Dr. Ítalo Marcílio. Por quê? Porque ele sabe onde está o cerne dessa porra, entendeu? Sem o desenvolvimento da personalidade, ser uma personalidade madura, orientada para a verdade, para o bem, para a beleza, pouco se fará no meio dessa loucura toda. Pouco se fará, entendeu? Eu falei isso na live com o Taiguara. Olha, o Ocidente nasceu, né? O Ocidente nasceu de valores, meu filho, abstratos, assim, aquela coisa, né? Os valores abstratos. O Ocidente nasceu de sangue derramado de personalidades autênticas. Onde estão os valores? Onde estão materializados os valores? Numa pessoa, meu Deus do céu. Numa pessoa. Tá compreendendo? Os valores sem uma pessoa, sem uma personalidade, não serve pra porra nenhuma, entendeu? É hipocrisia pura. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vive denunciando aqui nos evangelhos, né? Vocês são os doutores da lei, vocês são os não sei o quê, e darará, mas vocês são uma cambada de hipócrita, né? Tu sabe tudo da lei, né? Os doutores da lei, os fariseus. Agora, onde que está o cerne dessa questão aqui? Aqui eu vou puxar a sardinha de novo aqui para a psicologia. Está no desenvolvimento da personalidade. Como assim, Tiago? O que é isso? Numa maturidade orientada, sobretudo, para a verdade. A verdade. O Ocidente nasceu, né? Essa civilização que a gente, assim, esse chão que a gente pisa, nasceu de pessoas que derramaram o sangue pela verdade. Agora, veja, se tu é um professor universitário, um acadêmico, um magistrado, um advogado, um psicólogo, um médico, né? Se você, meu filho, não se posiciona em direção à verdade, aquilo que os teus olhos estão vendo, né? Sua vida, ela se esvazia de sentido. Rodrigo me mandou uma mensagem esses dias, falou assim, olha, Thiago, eu vou até abrir aqui, Rodrigo. Não foi em âmbito de sigilo, então vou falar. Me mandou aqui uma mensagem no WhatsApp falando, esse é um dos cursos, é um dos trabalhos que eu estou fazendo com maior, assim, vontade, com tesão mesmo, assim, de vida. Tá compreendendo? Por quê? Porque é cheio de sentido. Né? Acredito que o teu curso também, Ludmila, essa coisa, né? O curso que tu tá preparando aí, que vai ser lançado agora, eu tô acompanhando aí. Tu acha que não tô acompanhando? Eu tô acompanhando. Eu tô sabendo aí da tua Não, parceria. tá ficando profissa, tá ficando profissa. Eu vi Eu tô aí sozinha nessa, stories. não. Tô sozinha nessa, não. Eu vi teus stories aí, 3 da manhã, 4 da manhã, porra, estudando lá os resumos, tudo preparado. Eu vou comprar esse curso aí.
que é isso, cara? Isso daqui é uma vida cheia de sentido, né? Existe uma dor no coração das pessoas, que é o quê? Essa vida vazia. Uma vida vazia. Então, assim, como se a vida fosse isso daí que, por exemplo, uma novela das 9 colocou para você, uma novela global colocou para você, que a vida é o quê? Você tá lá em Copacabana, tomando água de coco, né? Ali, sentadinha, tarará, não sei o quê, depois vai lá no prédio lá que o João Dória gosta de tomar sol no Rio de Janeiro, e pronto, isso é a vida, isso é o ideal de vida para o brasileiro. Ora, enquanto a gente não meteu o pé na realidade, fala assim, olha, eu sou um pai de família, uma mãe de família, eu tenho deveres a cumprir, tá entendendo? Eu não posso aqui me preservar, né? Eu vou entrar com tudo, né? Com tudo, nas minhas atribuições aqui vocacionais, profissionais, etc. E eu vou ser uma pessoa de fato, uma pessoa autêntica, uma pessoa real, né? Que está ali com brilho nos olhos. Né? Não tem nada que paga isso, pô. Não tem um salário estatal, né, que paga isso daqui. Você acordar, levantar da cama e falar assim, poxa vida, eu tenho um posto no mundo, meu Deus do céu. Eu sou alguém. Outras pessoas dependem de mim, meus pacientes. Eu sou alguém aqui que está no meio disso. E é isso daqui é a minha vida. Agora, as pessoas vivem num modelo de vida meio lunático, de novela global, de que vai chegar um dia e tudo vai se acertar, que tu não vai ter mais conta para pagar, tu não vai ter mais pepino para resolver, É o né? mundo melhor. É um mundo melhor, aquela construção. E de Vamos estabilidade, transformar o né? mundo. E de estabilidade. Estabilidade financeira. Vou fazer um concurso público porque isso vai me dar estabilidade financeira. E eu vou ter 3 férias anuais. Sei lá, pô. Tá entendendo? É um desejo, assim, de fugir daquilo que a realidade tem preparado para você. Agora, isso daqui, meu filho, é a mesma coisa que cortar a tua perna para você não andar. Entendeu? Tu vai viver existencialmente, né, cadeirante, empurrado por outro. Né? Quer dizer, a tua vida vai estar sendo dirigida por outro que você não tem o mais mínimo controle. Agora, veja, na hora da morte, isso daqui acho que é o maior terror que existe, entendeu? Na hora que tudo estiver ali para fechar o olho diante da morte, né? Fala assim, olha, valeu a pena ou não valeu? Colocar na balança. Tá entendendo? Acho que esse que é o grande negócio. Doutor Ludmila e Tiago, uma coisa que, assim, que está posto eu penso que é fundamental as pessoas saberem, principalmente aos psicólogos, né? Porque a gente está fazendo um trabalho voltado ao código de ética do psicólogo. É que existem determinados pontos que são colocados de forma muito subliminar, ou mesmo escancaradamente, mas a ausência de conhecimento das pessoas acabam não fazendo com que elas despertem para o que está acontecendo. O doutor Ludmila certamente sabe muito bem a respeito da própria coisa da Declaração dos Direitos Humanos, que é muito presente no Código de Ética. E aí a gente tem um momento ali na Guerra Fria, né, principalmente, em que os direitos humanos eram tratados em 2 perspectivas, ou numa perspectiva mais ao bloco capitalista e outro mais ao bloco soviético, socialista, né? E que os direitos humanos, a declaração, os direitos humanos, né, tido, e que eram discutidos, Direito dos manos. mais aliado a Direito dos manos. Direito dos manos. Se mais alinhado ao bloco capitalista, defendiam mais os direitos civis e políticos. E mais ao bloco socialista, né, comunista, aos direitos políticos, econômicos, sociais e culturais. E aí, no Código de Ética do Psicólogo, nos princípios fundamentais, né, no ponto 3, diz o seguinte: o psicólogo atuará, então é uma determinação, atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Há implicitamente nesse documento um apelo numa mentalidade de cunho revolucionário, de cunho socialista, de cunho comunista, expressamente. Isso é um ponto entre vários que a gente vai pontuando ao longo do Código de Ética do Psicólogo,
que há um compromisso de militância, principalmente nessa perspectiva da analisar criticamente e historicamente, porque a gente sabe que, no fundo, esse historicamente vem do materialismo histórico marxista, e da ideia da crítica, que também é parte do pensamento marxista. Então, como é que um documento como esse ele é colocado muitas vezes como uma imposição e não é dito explicitamente que ele tem esses fundamentos, que o fundamento desse documento, por exemplo, é um fundamento de ordem coletivista e comuno-socialista? E você percebeu isso, né, Rodrigo? Mas a gente sabe que 99% dos psicólogos não vão perceber isso que você percebeu. Aquilo ali vai andar, ele já vive, é o peixe que não vê a água, né? Ele já vive imerso naquele ambiente ali. É o ser comunista sem saber. É o auge, é o apogeu do gramscismo, né? A questão da guerra cultural propriamente dita, ela é vencida quando se chegou nesse estágio de falta de percepção das pessoas de que elas já estão agindo naquela direção do progressismo, do comunismo, e nem percebem que isso está acontecendo. Quando chegou esse ponto, a guerra cultural está vencida. Então, no momento, né, os comunistas, os progressistas, gramscistas, marxistas, enfim, eles estão vencendo a guerra cultural e estão vencendo assim, mas é de lavada. É de lavada. Assim, só interrompendo, desculpa, mas veja, os cursos de psicologia, quase na sua totalidade, são assim. É ou não é, Tiago? Os cursos de psicologia é triste ter que assumir isso. É triste. E os grupos de zap dos psicólogos? E os grupos de zap dos psicólogos? Vocês conseguem conversar lá? Eu sou excluído desses grupos, doutor. Eu já fui excluída também dos grupos. Eu sou excluído do debate acadêmico, pô. Eu sou excluído do debate acadêmico, quanto mais de grupo de WhatsApp, de fofoca politicamente correta. Se não lacrar, tu é excluído. É assim. É, pô. Sim. Esse é um grande problema. Eu acho que com tudo isso a gente tem que, assim, claro, né? Alguns valores são, obviamente, são inegociáveis, né? Determinadas posturas. Mas veja, isso existe também um jogo de cintura das pessoas que estão vendo a realidade. Tá entendendo? O que eu vejo assim, olha, vamos lá, né? Já que o tema também aqui é cultura, etc e tal, o que eu vejo aqui na direita brasileira? Cara, eu vejo uma guerra de ego do caralho. Vai tomar no cu, porra. Tá entendendo? É nego querendo passar a perna do outro, tá entendendo? Um joguinho de poder, um jogo de ego. Poxa vida, parece que a galera não saiu da adolescência, meu Deus do céu. Tu concorda? Assim, é um querendo ser mais que o outro. Agora, se você, meu filho, não entendeu que... eu acho que esse é o grande ponto, que existem pessoas aqui que estão em sofrimento. E tudo, acho que tudo, né, na realidade volta para esse centro aqui, do alívio do sofrimento do próximo, né? O amor ao próximo é a base das relações, de todas as relações. Santo Agostinho colocou isso daqui, né? A base da sociedade é o quê? O amor ao próximo. Se você perdeu isso, você perdeu tudo, né? Então, veja, se a tua orientação profissional dentro de um consultório, numa instituição, aqui dentro da magistratura, não está orientada para carregar a cruz junto com aqueles que estão sofrendo, teu exercício profissional acabou. Se na frente disso daqui vem o quê? A luta de classe, não sei o quê, as minorias. E tu vive falando de minoria, mas não dá comida pro mendigo que tá na frente da tua casa. Tá entendendo? É que é a minoria da minoria na pessoa humana. Acabou. Esse teu discurso é uma baita de uma hipocrisia. Entendeu? E eu vejo muita gente crescendo em cima disso. Ora, eu vi muito professor meu, pô, de cunho marxista, esquerdista, mas, pô, tá lá na universidade particular. Entendeu?
Tipo assim, como assim, cara? Tá entendendo? Tipo, tu tá ganhando aqui, Assim, e outra coisa, contextos explícitos contra a propriedade privada, contra a É, livre iniciativa, fazendo, instrumentalizando os centros acadêmicos, é uma gritando. incoerência sem tamanho. Porra, É uma incoerência sem tamanho. Tal como esse tipo de perseguição, seja de um conselho profissional em cima dos psicólogos, seja de um grupo de juristas, sei lá, de magistrados em cima de uma pessoa que é livre para fazer o que quiser, porra, óbvio, dentro dos parâmetros da lei. Isso é coisa maluca. Parece que a sociedade enlouqueceu. Eu falei isso para os meus alunos e eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que daqui uns 5, 10 anos, a psiquiatria, a psicologia, vai ver um grande boom. Já está, né? Já é uma das profissões de maior destaque hoje. Né? Os cursos universitários de psicologia estão batendo ali em competitividade a nível de procura com os cursos de medicina. Então, daqui 5, 10 anos, a psiquiatria, a psicologia vai sofrer um boom, né? Você vê essa garotada aí hoje de 8, 10 anos, né? A garotada já com 8 anos exposta à pornografia, né? Pela internet, celular. Tu acha que vai dar bom esse negócio? Viciado em jogo. Tá todo mundo maluco. Pai que não quer ser pai, mãe que não quer ser mãe, né? Não quer responder pelas responsabilidades do próprio dever. Então, assim, isso é muito triste. Por um lado, é muito triste. Onde está a saída disso? Está no desenvolvimento da personalidade. Cada um por si se colocar diante da verdade, diante da morte, como eu quero morrer. Que é um estágio, é uma coisa que eu acredito que nós três aqui passamos na vida. Porque senão a gente não estava fazendo essa live. Entendeu? Não estaria fazendo essa live. Olha, era muito mais fácil para a doutora Ludmilla estar lá, dentro do posto profissional dela, né? Negociando as coisas, fazendo o jogo político, diplomático ali no meio, e não sofrer nenhum dano com isso. Mas na hora que você se coloca diante da morte, esse aqui é o ponto, meu filho. Que tipo de pai eu quero ser? Que tipo de marido, de esposa, de mãe, de profissional? Eu acho que esse é o grande cerne da questão. Né? E é Quando você só se aqui que coloca, é ética, né? quando você se coloca diante da morte, todas essas questões, todas essas agressões que você sofre, parece que elas se transmudam praticamente em coisas boas, porque você sabe que elas talvez sejam o seu caminho para o céu. Pois é. Então, no momento da tua morte, né, se você não tiver passado por nada disso, se você tivesse se colocado a sua vida inteira em situação de confortinho, né, confortinho, aplausos, você vai deitar ali e falar, pô, acabou e o que eu fiz de bom? Eu não me sacrifiquei por ninguém, eu me vendi por muito pouco. E o que vai ser de mim agora? Agora, enquanto aquele que sofreu, aquele que foi caluniado, difamado, né, teve a sua honra arrastada em praça pública, esse talvez tenha um bom destino posteriormente. Então, é isso que me conforta. É a minha posição na hora da morte. Eu quero hoje estar pronta para morrer. Se eu morrer hoje, ali no momento, no minuto final, no meu respiro final, eu vou pensar: eu fiz o que eu tinha que ter feito. Eu já posso ir. E é essa sensação que esse pessoal não vai ter. não tem. E isso é a miséria humana. Esta é a verdadeira miséria humana. É isso mesmo. Na verdade, é o bom combate. É travar o bom combate. E o bom combate, ele sempre vai estar calcado no bem. E o bem é o que esse pessoal também não entende. Sabe o que é o bem? Porque é relativo. Para eles, o bem e o mal é a mesma coisa. Então, qual a orientação que eles vão ter? Qual o ordenamento psíquico? Como é que eles vão se conduzir diante da vida sem que exista bem e mal? Perdidos, pô. Perdidos. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na fala da doutora Ludmilla
e que é muito preocupante e Você triste tá ao me mesmo chamando de tempo. doutora, Rodrigo, mas aqui é Ludmila, é Lude, não tem essa de doutora, não. Então vamos lá. Eu tô me chamando de doutora, eu Então tô na vamos live, eu lá. tô em casa, tô na minha casa, entendeu? Eu não tô no Eu, fórum. eu vou, eu Dane-se. vou chamar eu vou chamar de excelência daqui para frente agora. Excelência. Só porque eu falei isso, né? Quem faz isso comigo é o Flávio Morgenstern, só me chama de excelência. E é meu amigão, é meu amigo, Excelência. entendeu? De trocar zap. É o seguinte, a tristeza que é a coisa de, quando ela colocou, né? É o peixe que nada na água e não percebe que nada na água mais. Quer dizer, é triste a gente ver muitos estudantes do curso de psicologia que não se percebe, que ele não tem noção de que estão num ambiente completamente cooptado por essa mentalidade revolucionária e materialista. É incrível isso. Assim, a menos que você tenha uma base familiar de valores e de fé, que é muito importante, de suas crenças, e que tenha uma personalidade minimamente capaz de fazer frente, ou no mínimo não permitir que essas ideias avancem sobre você, você é levado por um rolo compressor. E tá nem aí, você não percebe, você acha que aquilo ali é a promoção de saúde. Por exemplo, tem uma discussão muito séria na questão da suposta luta antimanicomial, que se você questionar essa luta antimanicomial, você é um monstro. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, que essas pessoas usam as pessoas, aquele outro que está em sofrimento psíquico grave, como massa de manobra, porque na perspectiva revolucionária você tem que juntar todas as categorias que são marginalizadas num grupo só, num núcleo proletariado, e usa as pessoas que estão em sofrimento psíquico como massa de manobra para o objetivo revolucionário. E o cara que está fazendo psicologia, ele acha que está fazendo o ato de maior humanidade do mundo se engajando na luta antimanicomial, porque vai desinstitucionalizar as pessoas que, claro, têm as suas dores. O setor tem suas dores, não tenhamos dúvida. É muito triste você chegar, por exemplo, no hospital psiquiátrico e ver que tem pessoa, que tem paciente lá, que tem pessoa lá, que não tem mais vínculo algum a não ser com a instituição. Eles são pacientes institucionalizados. Mas a questão não é que essas pessoas desse movimento, por exemplo, é claro que vai ter alguns ingênuos e bem intencionados, mas quem está pensando mesmo por trás, quem está arquitetando a ideia mesmo, ele não está pensando no cara que está sofrendo. Ele está tentando fazer com que haja uma revolução na sociedade, de modo que o sofrimento psíquico, a loucura, o mal-estar, ele ocupa um status dentro da ordem vigente, desorganizadora e desagregadora, que é assim a base da loucura é essa. A base do sofrimento psíquico, da loucura, da esquizofrenia é essa, uma ruptura com a realidade. Então, o cara está lá fazendo psicologia, ele não percebe isso. Ele acha que está sendo um salvador de quem está lá sofrendo essa luta. O grande problema desses militontos aí é que é o seguinte, é difícil compreender, mesmo, porque não dá para entender. Quer dizer, o marxismo, né, a estrutura mental, né, que é a estrutura de pensamento revolucionária, ela não é lógica. Entendeu? É dentro da dialética hegeliana. Então, quer dizer, tudo vai convergir para um fim bom, sei lá. É uma fantasia assim que no fim tudo vai dar bom. Destrua tudo e no fim tudo vai dar bom. Destrua tudo e no fim vai surgir algo. Vai surgir algo melhor, né? Então, assim, para essas pessoas que pensam assim, de mentalidade relativista, mentalidade revolucionária, é difícil mesmo entender. E é difícil até uma discussão sincera, aberta, assim, honesta. Porque essas pessoas não estão interessadas na verdade dos fatos. Elas não estão interessadas nem um pouco nisso. Elas estão interessadas no poder. Poder. Entendeu? Então, assim, ó, nem o comunismo, nas raízes que o comunismo nasceu, ele não existe mais, pô. O comunismo é financiado pelo quê? Pelo capitalismo, meu Deus do céu. Entendeu? Pelas big techs.
né? A doutora Ludmilla até comentou aqui numa postagem que eu estava cancelado aqui, que eu coloquei no Instagram, colocou Big Techs. O que é isso daí? Então, essa busca incessante por poder é uma coisa assim, é meio maníaco mesmo. É psicopatológico, você está compreendendo? Então, não dá para entender a cabeça dessas pessoas. Se você tentar compreender, tentar entrar numa discussão honesta, sincera, vai dar merda. Vai dar merda porque essas pessoas não estão, aliás, interessadas na verdade. Então, como é que a gente sai dessa espiral de loucura coletiva, né? Primeiro, você sendo uma pessoa de verdade, né? Você que é um estudante de psicologia, de direito, e está aqui, né, com pretensões de carreira, sei lá, quer fazer algum bem, o que tu tem que se preocupar, a princípio? Em ser uma pessoa, a não fugir do teu dever. Ora, tem um monte de gente que tem soluções para o mundo. Corra disso, meu filho. Soluções para a própria vida, entendeu? Vai chegar um dia que eu vou transformar minha vida, que eu vou ganhar milhões, sei lá. Né? Essa busca incessante por poder, que é uma sedução demoníaca até. Então, onde que está isso? Em você colocar o pé na realidade, entendeu? Colocar o pé na realidade, ser quem você é, falar aquilo que os teus olhos estão vendo, não aquilo que você aprendeu a dizer, esse discurso manjado. É manjado, porra. Você liga a televisão hoje, é manjado. Tudo aquilo ali é manjado, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, Ludmilla, no meu Instagram, para ver como é que é ridícula essa coisa. Essa busca de like, de não sei o que e tal, não sei o que. Assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico. Entendeu? É trágico que o Instagram só entregue porcaria, pô. Porcaria. Então tem um monte de foto aí com gente fumando maconha, menor de idade, né? Descendo na boquinha da garrafa, rebolando até o chão, não sei o que. Essas coisas aí tá tudo bem. Né? Agora, na hora que tu vai ali ajudar as pessoas, falar de fidelidade matrimonial, educação de filho, verdade, saúde mental de fato, né? Você ter uma conduta de fato real, né? Ética na tua vida pessoal, aí tu é bloqueado, entendeu? Então, assim, o que nós precisamos hoje? De homens e mulheres de coragem. Né? Homens e mulheres de coragem, que não tem medo aqui de sangrar pela verdade, que não tem medo de dar vida pela verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. E nós vamos tentar formar, né, pelo menos parte dessas pessoas que vão fazer parte aí desse exército pela verdade, né? Isso. É um projeto mais ambicioso, mas algumas pessoas precisam, né, tentar botar a mão nessa cumbuca aí e fazer a coisa acontecer. Assim como vocês estão atuando também, eu vou atuar aqui na minha seara também, mas na seara do direito e tentar entregar tanto os conhecimentos que as pessoas não têm. Por exemplo, ainda há pouco o Rodrigo falou do lumpenproletariado. Então, acho que a maior parte das pessoas nunca nem ouviu falar nessa palavra. E é uma das palavras importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje. Então, a gente precisa entregar esse conhecimento, que é o que eu vou fazer no meu curso, e formar as personalidades, fortalecer as personalidades. E é justamente nesse ponto que o nosso trabalho entra num ponto de interseção, né? O meu com o trabalho de vocês. É nesse fortalecimento das personalidades que a gente precisa, é algo essencial para a gente, né, lutar essa guerra aí. Show. Muito bom. Cara, Rodrigo, acho que deu o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer, doutora Ludmilla, sou fãzaço desde do fórum de direito lá e tal. Acompanho ela em redes e para mim é uma honra poder conversar com ela. Sempre fizemos uma live agora, algumas semanas atrás. E obrigado mesmo pela coragem. Tu vai lançar o curso aí, já fica aí para o pessoal, né, atento, comprem o curso da doutora Ludmilla. Quem quiser entrar no curso, né, de ética e do Código de Ética do Psicólogo, que eu e Rodrigo estamos para lançar agora, dia 1º, clica no link lá da nossa bio, tem um link lá, se inscreva, é gratuito, vai ser um evento no YouTube, de graça, né? Para quem é psicólogo, quem não é psicólogo também quer compreender mais do assunto, quem é psicoterapeuta. E estamos juntos, doutora Ludmilla, tá? Contem conosco. Contem conosco. É isso aí.
Vocês também. Agradeço aí mais uma vez o convite. Né? Já fizemos, então, 2 lives, eu com o Thiago e a primeira agora com o Rodrigo. Contem comigo, a gente está aí no mesmo lado da batalha, a gente está no mesmo barco e vamos seguir com o trabalho. Né? A gente está conseguindo dar frutos, isso que é importante. Nosso trabalho não está sendo em vão, não é inócuo. A gente está conseguindo fazer alguma coisa e o povo responde bem, a galera está respondendo muito bem. Então, eu não sei se eu vou conseguir em vida ver o resultado que eu estou fazendo, mas pelo menos a sementinha está sendo plantada e a gente não sabe o que vai frutificar disso aí. Mas a gente precisava começar de algum lugar, né? Começar de algum ponto. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, agradeço aí o convite de vocês e desejo muito sucesso para o curso de vocês aí a respeito do Código de Ética. É um negócio meio inédito e que deve ser dada toda a atenção, porque realmente é um ponto sensível hoje em dia da guerra cultural. Show. Ô, gente, boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Ludmila. Ludmila, né? Ludi. Excelente. Excelente. Tiago, valeu, cara. Um abraço, meu irmão. Valeu. E a todos que estiveram conosco, obrigado também pela presença. Não é possível estar lendo todos os comentários aqui, mas agradeço demais a interação e a participação de vocês. Vamos junto, porque a batalha exige muito da gente. Viu? É isso aí. Tirem um print aí, depois compartilhe para os estudantes de psicologia, os professores, amigos, sei lá, sobrinho, neto, não sei o que está fazendo psicologia também, né, em dúvida aí, doidão, sei lá. Né? Marquem aí, eu, Rodrigo, doutora Ludmila. Olha lá, a Jota chegou agora, mas já terminou. Acabou, Jota, acabou. Tirei um print, Jota. É isso aí. Tá bom? Pessoal, valeu, muito obrigado, até breve. Tchau, doutora Ludmila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.